falando sobre epilepsia. EEG alterado. Cuidado, isso nem sempre é epilepsia. 30% dos pacientes que têm epilepsia considerada fármaco-resistente, na verdade, não têm epilepsia. Em muitos desses casos, o EEG alterado foi a base para o erro diagnóstico. O diagnóstico de epilepsia é baseado primordialmente na anamnese, ou seja, na conversa entre o médico e o paciente. O EEG, ou eletroencefalograma, é um exame que registra a atividade elétrica cerebral espontânea e os seus achados podem ajudar ou reforçar o diagnóstico de epilepsia. Mas como ocorre com vários outros exames complementares, seus resultados podem ser hipervalorizados, recebendo mais importância do que a história clínica. Um EEG alterado pode ser fonte de sofrimento e pode trazer muitos prejuízos para quem recebe o exame. Como saber então se o resultado do EEG deve ser valorizado? Recentemente, o Journal of Clinical Neurophysiology publicou um volume inteiro dedicado a esse tema. Em seu editorial, 2 grandes epileptologistas, Dr. Salim Benbadis e o Dr. Peter Kaplan, comentam sobre os perigos de hipervalorizar o laudo do EEG e, mais ainda, os perigos do overreading, ou seja, da interpretação de achados normais como anormais. Vamos rever alguns dos muitos exemplos citados. Aspectos da vigília, do sono, sonolência e despertar podem parecer anormalidades, mas não são. É o caso das ondas delta da juventude aqui representadas. Dos complexos K durante o sono, que são achados fisiológicos. Do aparecimento de frequências mistas, por vezes de modo súbito, no despertar. E das ondas agudas occipitais positivas do sono, os POSTs. Algumas características do EEG pediátrico que são normais podem gerar overreading. Por exemplo, as ondas agudas do vértex podem ter um aspecto muito agudizado, ou ainda os fusos do sono podem ser assíncronos nas crianças pequenas, entre muitos outros. Algumas ondas normais podem apresentar aspecto epileptiforme. Elas são chamadas de variantes da normalidade. Não têm potencial epileptogênico, costumam aparecer na sonolência e desaparecer no sono profundo, sendo comuns no adulto jovem. Por exemplo, as espículas arciformes que aparecem nas regiões temporais na sonolência e que também são chamadas de ondas Wickett. Os pequenos picos positivos da sonolência, que são chamados também de transientes benignos do sono, ou BETs, e por aí vai. Frequentemente, sobretudo quando o aparato técnico ou o preparo do paciente não estão adequados, o EEG pode registrar não só a atividade elétrica cerebral, mas também outras atividades elétricas que não são de origem cerebral, chamadas de ruído ou artefatos. Os artefatos de EEG podem ter aspecto parecido com a atividade epileptiforme e podem ser mal interpretados. Um aspecto muito discutido ao longo de todos esses artigos é a necessidade de estar muito atento a 1. Treinamento do neurofisiologista que vai laudar o EEG, saber se ele é certificado e se tem experiência específica em neurofisiologia, e 2. Ao treinamento do neurologista, ele que vai decidir se valoriza ou não os achados do exame e em qual neurofisiologista ele deve confiar. Voltando para a história clínica do paciente, qual a sua narrativa? O evento que o motivou a fazer o exame de EEG foi realmente sugestivo de crise epilética? As crises podem se manifestar de muitas maneiras. O EEG sozinho, sem um quadro clínico de suporte, não faz o diagnóstico de epilepsia. Vamos falar mais sobre epilepsia. Até o nosso próximo vídeo.